Arrepio na Bíblia, um significado profundo e esquecido. Hoje vamos explorar um tema misterioso e talvez um pouco controverso. O arrepio na Bíblia. Essa palavra, muitas vezes considerada uma reação meramente física, tem significados ocultos e profundos que atravessam as páginas da Escritura. Em diferentes contextos, ela parece ligada a sentimentos de reverência, medo, presença divina e até julgamento. Precisamos entender a origem da palavra em 3 idiomas fundamentais para a interpretação bíblica: o hebraico, o grego e o latim. Em cada uma dessas línguas, a palavra que traduzimos como arrepio carrega nuances que revelam sentimentos e verdades espirituais além do visível. Vamos juntos desvendar essas riquezas. Arrepio no hebraico. Pachad e Sharad. O arrepio pode ser interpretado a partir das palavras Pachad e Sharad. Pachod. Essa palavra é geralmente traduzida como temor ou medo, mas seu sentido original carrega uma ideia de arrepio profundo, uma sensação física e espiritual. Em Jó 4, 15 e 16 encontramos um exemplo notável. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não pude discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Aqui, o arrepio representa uma experiência do temor divino. A passagem descreve uma manifestação sobrenatural, onde o contato com o espiritual deixa uma marca física. Os pelos do corpo se arrepiam. A palavra Pachad traz um medo visceral de estar na presença do sobrenatural, algo maior do que o próprio entendimento humano. Isso não é simplesmente medo comum, mas um sinal físico de reverência, de algo poderoso e sagrado. Sharada. Outra palavra que denota um tipo de arrepio em hebraico que significa tremer ou estremecer. Também usado para descrever uma sensação de susto misturado com respeito. Em Abacuque 3:16, lemos: ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci no meu lugar. Descansarei no dia da angústia. A palavra Sharad aqui indica um arrepio que surge diante da percepção da presença de Deus, quando Abacuque vê e ouve a manifestação divina. Ele experimenta uma espécie de arrepio ou tremor que o deixa paralisado. Esse sentimento é um reflexo do poder de Deus, que cria uma reação instintiva no corpo de Abacuque. É a sensação de medo, admiração e respeito diante do Criador. Arrepio no grego, phobos e thambos, no Novo Testamento. A língua grega nos oferece termos que indicam experiências similares. As palavras mais próximas de um arrepio que exploraremos aqui são phobos e thambos. Phobos, muitas vezes traduzido como temor ou medo. Phobos também pode representar uma experiência física de reverência no contexto bíblico, especialmente no Novo Testamento. Phobos aparece em situações onde as pessoas experimentam a presença de Deus ou de um anjo, causando um arrepio por seu poder. Um exemplo disso está em Lucas 2:9. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com grande temor. O termo phobos indica o medo reverencial, o tipo de temor que causa até uma reação física, como o arrepio. Os pastores, ao verem o anjo, ficaram com phobos, experimentando algo mais profundo que medo comum, um respeito e admiração tão intensos que possivelmente causaram reações físicas. Em momentos de temor diante de manifestações divinas, phobos carregam um sentimento de espanto e a certeza de que se está diante de algo muito maior. Thambos. Outro termo que também pode representar uma experiência próxima ao arrepio é thambos, que significa espanto ou admiração com um elemento físico. Podemos ver isso
em Lucas 5:9. Pois o espanto tambos se apoderara dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que haviam feito. No caso de tambos, o arrepio surge da admiração, da surpresa por algo extraordinário e sobrenatural. Pedro e os outros discípulos experimentam um momento de tambos ao ver o milagre, e isso lhes causa uma reação física. Aqui o arrepio seria fruto do reconhecimento do poder divino, uma manifestação que desafia a realidade. Arrepio no latim, horror e tremor. Ao longo da tradição cristã, a palavra em latim para arrepio foi traduzida como horror e tremor, ambas carregando significados profundos. Horror. No latim, o termo horror representa o medo sagrado, como em Jeremias 5:22. Não temereis a mim, diz o Senhor, e não tremereis diante de mim, que pus a areia como limite ao mar. Aqui, a palavra horror está associada ao arrepio que surge com um medo reverencial. Deus pergunta: não temereis a mim, em um tom que implica que a simples ideia de estar diante de Deus deve ser suficiente para arrepiar. O arrepio, no contexto de horror, é um reconhecimento da santidade e grandeza de Deus, como uma resposta humana ao contato com o infinito. Tu, tremer. Outra palavra em latim que representa o arrepio é tremor, que encontramos em Filipenses 2:12. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aqui, o tremor é apresentado como um sinal de reverência e responsabilidade. O tremor é uma reação física e espiritual ao compromisso da salvação. A consciência de que a presença de Deus é tão intensa que causa uma reação física. O arrepio descrito por tremor envolve temor, mas também uma sensação de espanto, reflexão teológica. O arrepio, na Bíblia, revela algo profundo sobre a nossa relação com o divino. Ele aparece em momentos de revelação, onde o sagrado e o humano se encontram e uma reação instintiva se manifesta. Em um mundo onde o espiritual é cada vez mais racionalizado, esses textos nos lembram que a experiência com o divino é também física e visceral. O arrepio é um lembrete da nossa fragilidade e da majestade de Deus. Essas passagens e palavras são lembretes de que há algo mais profundo e misterioso no contato com o arrepio, seja pachade no hebraico, phobos no grego ou horror no latim. É um momento de encontro com o sagrado, um toque do eterno sobre a carne humana. Por fim, ao compreendermos os arrepiantes encontros descritos na Bíblia, percebemos que o arrepio não é apenas uma reação física, mas um sinal de reverência. É um convite para nos aproximarmos do mistério da fé, sem perder o respeito por esse poder que causa arrepio e que transcende nossa compreensão humana.